copia. Então, talvez, eu não vi, né, estou acompanhando agora o processo, talvez fosse interessante olhar, né, uma tipologia de cidades como Campinas, o código de obra deles, o que deu certo, se foi reformulado, o que deu errado, porque existe sempre aquela coisa da propriedade emergente, né, aquilo que acontece quando o gestor não prevê, quando toma uma atitude. Então, esse tipo de cenário, inclusive se a gente está nessa ideia de sustentabilidade, até porque o termo sustentável se tornou relativo, sustentável para quem, né? Porque para o cara que constrói o prédio, o sustentável é ele ter a renda e vender o apartamento. Para quem vai morar, é um outro sustentável. Para quem é vizinho, é outro sustentável. Então isso também tem que ser olhado, mas é outra questão. Mas assim, é olhar para também se a cidade de fato, né, quer ser mais sustentável, e vou colocar aí um pouco essa ideia numa coisa mais, talvez até idílica, vamos dizer assim, olhar o que as cidades do mundo inteiro estão fazendo também, não só o Brasil, né? Quer dizer, quais são as soluções que as cidades que enfrentam problemas como Campinas, mais de 1 milhão de habitantes, muitas cidades em torno, moradores que vêm para o município, né, deslocamento, né, como essas cidades do mundo inteiro, o que elas estão fazendo, né, para melhorar essa situação com base numa lei que é o Código de Obras. Né? Talvez porque a gente pode inventar coisas, mas também podemos copiar as experiências positivas e tentar aplicar aqui, tá bom? Obrigado. Desculpa. Tá ótimo, excelente, obrigada. Há um momento que a gente vai trazer algumas boas práticas, de fato, né? Eu estou nessa jornada há algum tempo, já estou me acompanhando essa mudança do conceito, né, quando se trata de simplificação de legislação urbanística. O que é isso? Essa modernização, atualização. A gente sai de um momento muito tecnicista da regulação, a gente vai trabalhar mais em cima de processos e procedimentos, né, e ter controle e monitoramento sobre isso. Vai ter um momento que nós vamos trazer essas boas práticas para cá. Uma delas, que já está quase fechada em um intercâmbio, vamos dizer assim, uma participação, é com a Prefeitura de Palmas. É uma capital, né? Palmas, é uma menor que Campinas, mas é uma capital. Eles fizeram a recente revisão do Código de Edificações a partir da proposta da simplificação e estão fazendo essa análise que envolve, né, um sistema único de aprovação através da solução BIM, que é uma plataforma onde você consegue, por modelagem, ter análises simultâneas e parametrizadas. Então, uma das intenções de a gente fazer, né, conhecer essa experiência. A experiência de Salvador também é bastante interessante, né, que é o Simplifica Salvador. Então vai ter um momento de boas práticas aí que a gente pretende, de fato, trazer para apresentar para todos. Mas é isso, né? Não vamos inventar roda. Estudar o que já existe e fazer um deparo aqui em Campinas. No aspecto da sustentabilidade, né, quando a gente olha essa coisa urbana, sustentabilidade urbana, o Estatuto da Cidade ele traz muito claro isso. Só do ponto de vista urbanístico, é o equilíbrio de aspectos. Né? Então, é o equilíbrio, aspectos sociais, econômicos, ambientais e culturais. Então, as políticas precisam trabalhar dentro de uma visão mais intersetorial, de planejamento, de governo, de gestão, de legislação. Então, acho que a sustentabilidade ela precisa percorrer um caminho por aí, algo nesse sentido. Então, acho que a modernização da legislação, com a conformidade das regras, a parametrização, ela vai ajudar a gente a avançar nesse sentido, dar mais agilidade, mais segurança jurídica, né? Uma melhor cidade, mais controle sobre ela. O caminho proposto está sendo esse. Eu vou ler aqui as outras sugestões. Então, um sistema integrado que tenha o follow-up de todas as secretarias com os apontamentos. O protocolo SEI é péssimo, demorado e os despachos não são todos abertos. O processo precisa ser estilo GETAC. Concordo plenamente. A resposta é nunca vem.
A senhora que sugeriu? Não, mas a resposta, achei ótimo que alguém falou, porque a resposta nunca veio. Assim. Tá ótimo. Próxima, melhorias na análise do RIT e definição clara das contrapartidas que os empreendedores devem cumprir. O arruamento dos loteamentos não pode ficar na chancela do prefeito, pois ele designa 2 técnicos da INDEC e da DEPLAN, e isso é uma decisão técnica mais política, vias coletoras colapsadas. E diminuir a interferência política, designando no Código os técnicos responsáveis no DEPLAN, pois conforme a lei de 2021, o prefeito define os técnicos. Mais alguma contribuição? Com o microfone, é isso? Sim, claro. Boa tarde a todos. Eduardo, você, na sua explanação, muito boa por sinal, você evidenciou muito bem que a lei de desocupação e a lei de liça, né, elas são co-irmãs praticamente. E quando foi feita a mudança da lei de desocupação, de 2018, né, foi aventado que muitos itens sombreavam o Código de Obras, né? E naquela época falou, não, depois a gente vai fazer a revisão do código e tal. E até pontua alguns itens que eu acho significativos, por exemplo, vagas de garagem. Elas sombreiam, em termos de funcionamento e tal. E outra coisa que era preocupante na época era o afastamento das edificações, né? Principalmente as mais verticais, né? No qual, na lei antiga, você tinha a faixa ida e a faixa arejamento, e com a nova, na lei de desocupação, isso não foi abordado, mas também não foi extinto esses itens no Código de Obras, né? Foi feita uma forma do afastamento e aí ficou, né? Então, como vocês estão pensando em termos de, assim, ter uma análise desse sombreamento que está na lei de desocupação e no Código de Obras, uma vez que as leis são co-irmãs, né? Como você disse. E outra coisa também, se está sendo estudado em paralelo o Código de Posturas, né? E como é que está sendo isso alinhavado, porque que está a história, né? Você tem a lei de desocupação, Código de Obras, que deve ser atrelado no plano diretor, eu acho que isso tem que estar tudo casado, e entra a figura do Código de Posturas, onde acho que acaba costurando tudo isso. Eu fiz muita pergunta. Bom, o sombreamento, né, a sobreposição, o conflito é o que gera insegurança jurídica. A gente está trabalhando em cima do arcabouço, principalmente do Construa Já, que está no manual do Construa. Ele como primeiro conjunto de legislações que tem, está lá a lei do IVA, o declaratório, o Código de Obras, né, uso de ocupação. Construa Já é o da prefeitura. No manual lá também tem o conjunto de legislações, né? Então, assim, esse quadro de interferências a gente precisa trabalhar. Junto com a equipe da prefeitura, tem essa previsão. Onde é que está o sombreamento, a sobreposição, o conflito, a autodeclaração pressupõe segurança jurídica mesmo, né? Então, é algo que a gente está bastante atento. A outra pergunta foi... Código de Posturas. Não há código de posturas em Campinas, né, Carol? As posturas são... As posturas estão dentro do Código de Obras, né? E alguns artigos que perpetuam. Então, ele vai sendo revisto, porque a gente está revendo a lei número 3, né? O Código de Obras. A lei número 9, perdão, de 2003. Então, a postura, a gente vai acabar discutindo ela, porque ela faz parte dos artigos e incisos dentro do Código de Obras. E foi muito oportuna a sua pergunta, a primeira, porque assim, como a equipe do planejamento está revendo a 208, e aí eles fazem parte do mesmo grupo, são os mesmos técnicos, né, Esther? Então a gente está avançando muito nessa questão do conceito de recuo, afastamento, será que é obrigatório o recuo ou não, dependendo da via arterial, coletora, que é uma pauta da lei de ocupação do solo, mas ela tem correlato com o Código de Obras.
Então está sendo muito oportuno até a gente rever o Código de Obras, que vai dar subsídio para esse momento da alteração da 208. Então, definições de conceito, definições técnicas, né? A gente já está avançando nisso. Então, eu acho que foi até bom a gente acelerar o Código de Obras, porque aí a lei de desocupação do solo já vai com toda essa base de discussão, para não ter uma lei que não converge, que não conversa. Então, o momento está sendo muito oportuno. Por isso que a gente acelerou bastante, junto à Procuradoria do município, que firmasse logo o convênio de cooperação, para que em 6 meses a gente já fizesse essa revisão do Código de Obras, entregasse junto ao planejamento todo esse arcabouço legislativo para que eles pudessem caminhar com a lei. Tá bom, Carlos? Ok? Obrigado, Carol. Imagina, estamos aqui. Estou aqui até às 16, que depois tem que subir para o Mais alguma sugestão? Alguém que gostaria de compartilhar alguma coisa? Dúvidas? Estamos abertos aqui, mas né, o tempo também são 3h30, né? Se não tiver, então a gente agradece a participação. Eu gostaria de agradecer a participação de todos e reforçar que nesse QR Code a gente vai dar continuidade. Esperamos que de 52 pessoas que participaram na primeira etapa, vocês, junto aos conselhos, nos ajudem. A gente é muito criticado por a falta de participação em todas as nossas consultas. Uma, porque o tema também é difícil, é complexo, e às vezes é difícil a familiaridade, não é todo mundo que conhece fundo. Mas contar com o apoio de vocês, representantes do conselho, aos outros conselheiros, que façam a participação, que nos ajude na divulgação, porque esse feedback é uma construção de cidade, uma construção, e é um momento oportuno que a gente está tendo, com tanta equipe técnica capacitada que a Comunitas trouxe. Então, quero agradecer. A gente não está trazendo técnicos, que foi uma exigência que o município fez, queria daqui deixar registrado, técnicos de outras cidades, então que a Comunitas contratasse arquitetos, doutora Vanessa, professora, né, da PUC, temos o Rafael e temos o Giliard, né, além do Eduardo, que dá consultoria para o SEBRAE em revisão do Código de Obras, e o Juliano é o representante da Comunitas aqui. Então a gente fez esse pedido, né, Juliano, que contratasse arquitetos da nossa cidade, que entende as dores do mercado, entende as dores dos engenheiros arquitetos, que a gente tenha uma construção em conjunta. Então nós estamos com professores de universidades, especialistas em Código de Obras em vários municípios via SEBRAE, e aí é um momento único que a gente está tendo, mas eu preciso da colaboração de vocês, conselheiros, que se reúnem junto aos seus conselhos e que tragam as demandas para que a gente aumente a nossa participação da consulta, do diagnóstico nesse período. Então, eu espero que no nosso próximo encontro de 52 a gente dobre a participação aí com a ajuda de vocês. Vamos ter reunião com as entidades de classe no dia, né, na sexta-feira que vem, então muitos de vocês também representam, a gente vai fazer a mesma dinâmica, né, de ouvir, de trazer as dores. Então é Secov, Sinduscom, a Elo, né, são várias entidades, a Bicamp, a área, enfim, né, são as 16 entidades do mercado imobiliário que estão aqui. Cresce, Cal e CREA também vão estar participando da gente, tá? Então, está aqui o nosso QR Code para vocês nos ajudarem, já está na página da nossa secretaria também. Então, agradeço a participação, uma boa tarde a todos e agradeço a Comunitas e toda a equipe aqui. Obrigada pela tarde de hoje, foi muito produtivo.